Quero chamar o Hélio aqui à frente. Ele vai hoje pregar e anunciar a santa palavra do Senhor. Quero pedir a você que pode sentado mesmo, estende as suas mãos sobre o Hélio agora. Vamos, com as nossas mãos estendidas, consagrar ele à Virgem Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. E que o Senhor possa derramar sobre o Hélio agora uma porção nova do Espírito Santo, para que ele possa anunciar a santa palavra do Senhor com o poder de Deus, com a graça do Senhor. Nós vos consagramos, Jesus. Nós o entregamos em tuas mãos, o entregamos também em suas mãos, ó Mãe Santíssima, e pedimos à Senhora que o leve até o Sagrado Coração de Jesus, e que ele possa ser para nós o canal vivo da graça do Senhor em nosso meio. Nós vos pedimos, Senhor, derrama uma porção nova do teu Espírito sobre o teu servo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Virgem Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, Mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo e templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés, e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha mãe, Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei a um suspiro de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, como o irmão falou, então me chamo Hélio, moro lá na cidade do Novo Gama, tenho 27 anos, sou casado, tenho um filho chamado João Paulo e um outro que se chamará Ângelo Maria, que está no ventre da minha esposa, que está grávida de 5 meses. Embora tendo apenas 27 anos de idade, o Senhor e a Nossa Senhora, a Virgem Maria, fez um chamado no meu coração de fundar uma comunidade de aliança. Então sou fundador de uma comunidade e o nome da nossa comunidade é Comunidade Missionária Mariana. Graças ao bom Deus, à sua infinita misericórdia e à sempre Virgem Maria, tenho tido a graça de viajar e pregar a palavra de Deus, ensinar as verdades sobre Maria Santíssima, sobre a única verdadeira igreja que é a Santa Igreja Católica, falar dos mistérios do nosso Deus. E o nosso carisma então é
falar de Nossa Senhora. Nosso lema de vida é uma frase de São Maximiliano Maria Kolbe: conquistar o mundo para Cristo por meio da Imaculada. E nesta noite, então, não é diferente. O Senhor me traz lá do Novo Gama para tentar transmitir a vocês o mistério da igreja. Quantos hoje, filhos e filhas da Igreja Católica, não conhecem a sua mãe? Não sabe da riqueza que é ser um católico. Não sabe que riqueza é poder bater no peito e dizer: eu sou filho da Igreja Católica, da esposa amada de Cristo. Como diziam os santos antigamente, como Santa Catarina de Sena, que tanto amou a igreja que disse: se morro, morro pela igreja. Como São Padre Pio, no final da sua vida, sendo perseguido por um monsenhor há 50 anos, esse monsenhor seguia São Padre Pio. E no final de sua vida, esse sacerdote chega para São Padre Pio e diz: a igreja não precisa de você. E São Padre Pio, em um gesto tão belo e lindo, começa a chorar e diz: sou eu que preciso da igreja. Como São Pitato, que dizia: o meu nome é cristão, o meu sobrenome é católico. Como Santo Agostinho dizia: eu tenho um orgulho santo de pertencer à igreja do Deus vivo. Igreja hoje perseguida, igreja hoje do qual o poder das trevas quer destruir a igreja católica, porque ele sabe muito bem que a igreja católica é a barca da salvação. E nós católicos não enxergamos isso. Quer exemplos? Uma novela, se tem um padre, o padre não presta. Ele vai largar a batina, vai se envolver com alguma mulher. Se tem alguma freira, alguma religiosa, ela também não vale nada. Nos filmes, as mesmas coisas. A Rede Esgoto de televisão, também a Record, que é do Edir Macedo, persegue a igreja dia e noite, falando e mais falando e mais falando, para que não mais se crer na igreja católica, igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, igreja que tem 2012 anos, não uma igreja que nasceu ontem. Tudo isso para nos afastar dela. Tudo isso para nos afastar do mistério da igreja. Como a carne e o sangue de Jesus que a nós é dado por meio dela, a devoção à Santíssima Virgem Maria, a vida dos santos, o ensinamento da doutrina católica, não mais hoje aceita por muitos, para nos afastar da igreja. Para nos afastar. Por isso, para mim entrar no tema agora, aqui foi só uma introdução. Pegue comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 em diante. Amém? Vamos pegar o versículo 2 até o versículo 5. Prega a palavra, insista, oportuna ou importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e o empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levada pelas próprias paixões e pelo desejo de escutar novidades, ajuntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos e cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Estas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a santa e poderosa palavra de Deus.
Paulo, nessa carta, está dizendo: prega, oportuno ou importunamente, exorta, ameaça, repreende, com o desejo de instruir o povo à verdade. Isso Paulo escrevendo há muito tempo atrás, anos atrás. E por que Paulo então nessa carta para Timóteo ele está falando: prega a palavra de Deus, oportuno ou importunamente, exorta, ameaça, repreende, com quem quer instruir. Sabe por quê? Porque virá um tempo em que os homens não mais suportarão a sã doutrina. Meu Deus do céu, hoje quem ensina a doutrina da igreja? Paulo, há anos atrás, está dizendo: vai vir um tempo em que os fiéis, eles não mais suportarão ouvir a doutrina da igreja. Eles querem ouvir agora novidades. Eles vão apartar os ouvidos da verdade e vão se entregar a mentiras. Não querem mais ouvir a verdade do Evangelho. Começa a querer prostituir, adulterar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para agradar as pessoas. E começa a falsear o Evangelho, a palavra de Deus. E já dizia a palavra de Deus em Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Hoje nós cremos naquilo que é mentira, não mais naquilo que é a verdade de Deus. Como por exemplo, quem crê hoje na doutrina daquilo que é o mistério da Santa Missa. Quem hoje crê que no santo sacrifício da missa é a atualização daquilo que houve no Calvário. E na missa, o que houve no Calvário acontece na missa. Jesus Cristo é sacrificado por mim. E Deus vai me alimentar com a sua carne, com o seu sangue. Quem aqui crê que Jesus está no Santíssimo Sacramento, levanta a mão. E quantas vezes você vem adorar Jesus? Quantas vezes você comunga Jesus? Quantas vezes, será que todos os dias, ou pelo menos ao domingo, eu participo da missa? Será que pelo menos no dia em que eu vou para o santo sacrifício da missa, será que eu chego mais cedo para adorar a Deus? Se eu não faço isso, será que eu acredito que Jesus está no Santíssimo Sacramento? Se eu creio, por que não venho adorá-lo? Por quê? Por que então a banalização daquilo que é o santo sacrifício da missa? Querem tirar o mistério da missa, com tantas coisas que vai sendo implantada nela, aonde infelizmente os ministros da igreja, sacerdotes, não mais observam as normas litúrgicas. Cada um quer fazer o que quer no santo sacrifício da missa. Hoje se conversa na missa, enquanto o Senhor na missa por mim morrerá. Eu converso na missa, eu fico mastigando chiclete, eu atendo o telefone. Será que eu creio na doutrina da igreja que me ensina que a missa não é um teatro, mas é a atualização do sacrifício de Jesus? Quantos católicos se perdendo por isso? Na comunidade eu trabalho tanto o mistério da Santa Missa aos meus filhos na fé, ensinando a eles o que a igreja diz. São Leonardo de Porto Maurício diz: quando irdes para a Santa Missa, pensai que ides ao Calvário. Calvário é o lugar onde o Senhor morreu. O catecismo da igreja diz que o sacrifício de Cristo na cruz e o seu sacrifício eucarístico é um único sacrifício. É o mesmo. É atualizado, é o mesmo. São Tomás de Aquino dizia: tanto vale a celebração da Santa Missa quanto vale o sacrifício de Cristo na cruz. Beato João Paulo II dizia: quando ir à missa quer dizer ir ao Calvário. Um dia saí de casa meditando isso.
Eu vou para a missa. Eu vou para o Calvário, para o sacrifício de Cristo. Lá eu me alimentarei com a carne e o sangue de Jesus. Meditei tanto sobre isso, que comecei a chorar e a chorar. Saindo de casa, passa uma irmã indo para a igreja. Eu falei, deixa ela ir na frente, porque ela vai querer saber porque eu estou chorando e o que eu vou dizer a ela. Quando eu calei, o Espírito Santo disse no meu coração: se ela perguntar por que tu choras, diga a ela. Se tu soubesse para onde nós estamos indo, certamente tu iria com lágrima nos olhos. Quantas vezes na missa nós choramos e o povo fala, essa comunidade missionária mariana são tristes, jovens depressivos, olha aquele casal chorando, são tristes. E eu digo aos meus filhos, quando vocês chorarem dentro do sacrifício da missa e perguntarem por que tu choras, diga a eles: se tu soubesse do que nós acabamos de participar, certamente tu também estaria com lágrima nos olhos. Acha pouco comungar a Deus? Acha pouco receber na sua alma a carne de Jesus, o sangue de Jesus? Mistério em que muitos católicos não adentram. Quantos de nós somos depressivos, melancólicos, choramos, sendo que aos pés do Santíssimo Sacramento nós conseguimos tudo? Quantas vezes nós vamos chorando para um amigo, porque eu estou sofrendo, e aí chora no ombro do amigo, tem que chorar mesmo. Mas quantos de nós não vamos chorar aos pés de Jesus? Quantos? A doutrina, a sã doutrina da Igreja Católica nos ensina essa grande verdade de que o Senhor está presente no Santíssimo Sacramento. Tanto que, se você não sabe, como eu dizia, os homens não querem mais a doutrina da salvação que a Igreja nos dá, querem outras doutrinas, novidades. Como existe, por exemplo, hoje a realidade do satanismo, da maçonaria. Sabe o que eles fazem? Entram dentro da Igreja Católica e roubam o corpo de Jesus Cristo. E nós não acreditamos. Na minha paróquia, arrombaram o sacrário 4 vezes. O sacerdote teve que colocar então alarme, câmera. E sabe para que roubam? O nosso Senhor, católicos? Para celebrar uma missa. A nossa? Não. A missa negra. Jesus sacramentado vai ser introduzido dentro do órgão genital da mulher, porque a mulher nua é o altar. E ali o sacerdote satanista começa a ter relação sexual com ela para blasfemar o corpo de Deus. E por que eles fazem isso? O demônio sabe que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento. Lembra quando trazia algum endemoniado e que via Jesus, o que eles faziam? O que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Nós sabemos quem tu és. O demônio sabe que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, por isso usa os filhos das trevas para roubar o corpo de Deus e profanar. E nós que falamos que somos católicos, não acreditamos. Uma verdade tão rica da igreja. Agora me diz, que dia que entrarem em algum culto protestante para roubar o pão e o vinho deles? Nunca entraram lá para roubar, sabe por quê? Porque lá é pão, lá é vinho. Mas por que entram na igreja católica? Porque na igreja católica não é pão, não é vinho, mas é a carne e o sangue de Jesus Cristo, que nos é dado no mistério da igreja. E quantos católicos protestantizados dentro da igreja diz: a missa é uma coisa muito fraca, eu gosto do fogo, eu gosto daquilo que é o fogo. O fogo, meu irmão, Santo Efrem dizia: quem comunga, comunga fogo. Quantos dizem ser católico, mas não são os católicos protestantizados dentro da igreja, não vai à missa.
Devoção a Nossa Senhora não existe, né? Infelizmente, quantos grupos de oração eu tenho ido que tiraram o texto da Virgem Maria? Não vamos rezar o texto mariano não, porque vai demorar demais, vai perder muito tempo, né? E reza textos que agora são inventados. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Ou então o texto do preguiçoso. Jesus, né? Cura minha família. Jesus, cura minha família. Jesus, cura minha família. E aí em 10, 15 minutos você reza um texto. Sendo que a doutrina da igreja diz que depois da Santa Missa, o maior ato de piedade é o rosário, é o texto. Posso rezar o texto da misericórdia? Sim, é de uma santa da igreja. Mas depois que rezarem o texto mariano. Quantos católicos não crer mais nessa verdade? Porque virá um tempo em que os homens não suportarão mais a doutrina da igreja, não suportam. Quantos católicos dentro da igreja que não têm devoção à Virgem Maria? Que tem vergonha de usar um terço, um escapulário, ou de andar com a cruz, de ter uma imagem da Virgem Maria na sua casa. Que tem vergonha ao passar diante da igreja e fazer o sinal da cruz, porque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Quantos católicos dentro da igreja que ainda estão com pensamentos protestantes, não se deve rezar a Mãe de Deus, vamos falar diretamente com Jesus. E esquece da função que Maria Santíssima tem dentro da igreja. O que vocês estão fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Creio eu que é em busca de Jesus, estou certo? Nós viemos buscar Jesus. O anjo lá em Lucas 1:28 disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Jesus é com ela. Não existe uma mãe sem o filho. Não existe o filho Jesus Cristo sem sua mãe. Como é ensinado, doutrinas erradas. Olha, Jesus não amava a mãe dele. Jesus desprezou a mãe dele. A mãe dele é uma mulher pecadora. Uma senhora uma vez protestante me disse: Maria é uma mulher qualquer como eu. Falei: olha, lava sua boca com incenso. Quem és tu para dizer que a mãe de Deus é como a senhora? A senhora já gerou Deus? Ela disse não. Eu falei: então a senhora nunca será a mãe de Deus. No dia que a senhora gerar a mãe de Deus, eu concordo que ela é uma mulher qualquer. Ou então, quando eu estava na rodoviária em Brasília, saí da faculdade rezando o rosário, lá veio uma filha de Satanás e disse: Maria é um demônio. Eu falei: vem cá, senhora. A senhora está me dizendo que Maria Santíssima é um demônio? Sim, meu filho, é um demônio. Eu falei: eu vou fazer uma pergunta. Se a senhora me responder, eu vou para o seu lado. Me explique a senhora então, como que Deus nasceu de um demônio? E a mulher ficou calada. Eu falei: vamos, senhora, me responde. Porque filhos e filhas da igreja, né, que somos nós, se Maria Santíssima é um demônio e o nosso Deus veio ao mundo por meio dela, para que vir ao grupo de oração? Para que ler a palavra? Isso não é verdade. Deus não nasceu de um demônio. Deus nasceu da sempre Virgem Maria, da Imaculada Conceição, da nossa princesa, a nossa Imaculada, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Como que pode tantas pessoas dizer: eu amo Deus, eu sou capaz de morrer por Deus, eu sou capaz de entregar a minha vida para Ele, Ele é tudo para mim? Como que pode dizer isso, se não é capaz de amar aquela que graças ao seu sim nos deu o nosso Deus? Como? Então hoje, aí vai entrando, não se querem mais a doutrina verdadeira, começa a vir doutrinas que são falsas. Ajuntarão para si mestre. Não, agora o nosso mestre é Martinho Lutero. Não, agora o nosso mestre é João Calvino. Não, agora o nosso mestre é o Edir mais cedo para o inferno. Não, agora o nosso mestre é fulano de tal, ciclano de tal. Não, irmão, é o que Deus disse. E se prega contra a Mãe de Deus.
Alguns dias atrás eu pregava. Existe, infelizmente, uma associação dos nossos irmãos protestantes que eles oram e dizem que o Espírito Santo revelou a eles que em cada canto de um país existe um demônio que age por trás desse país. Qual o demônio que age por trás do Brasil? Nossa Senhora Aparecida. Assim dizem eles que o Espírito Santo revelou a eles. Lá em Portugal, qual o demônio que age lá por trás? Nossa Senhora de Fátima. No México, Nossa Senhora de Guadalupe. O que eu disse há pouco tempo atrás, eu digo a vocês hoje. Sabe quem revelou a eles? O Espírito Santo? Vocês acham que foi o Espírito Santo? Sim ou não? Foi o espírito do demônio. Sabe por quê? Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo de 39 a 45, Nossa Senhora vai para a casa de Santa Isabel. Ao entrar naquela casa, ela sauda Isabel. E quando Isabel escuta a saudação da Virgem Maria, diz a palavra de Deus que ela ficou cheia e cheia do Espírito Santo, ela exclamou em alta voz o quê? Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E ela disse mais: de onde vem a minha casa a graça de receber a mãe do meu Senhor? O Evangelho diz que Nossa Senhora chegou lá falando: ó, Isabel, eu estou grávida e dentro de mim está Deus. Foi isso? Quem revelou para Isabel que Maria Santíssima era a mãe do nosso Senhor? Espírito Santo. Isabel vai exclamar cheia do quê? Do Espírito Santo, chamando ela de bendita. Bendita és tu entre todas as mulheres. Agora, como que o Espírito Santo está falando na boca de um monte de homens e mulheres que Maria Santíssima é um demônio? Quantas pessoas se perdendo, quantas pessoas se afastando da devoção do terço, do rosário, quantas pessoas abandonando o altar de Deus, o banquete eucarístico, para comer a lavagem dos porcos lá fora, da falsa doutrina, daquilo que não é verdade. Quantos católicos não quer permitir, católico entre aspas, que nós sejamos católicos, que quer nos repreender porque nós defendemos a igreja, porque nós defendemos a Virgem Maria, porque nós defendemos o Papa, porque nós defendemos o corpo e o sangue de Deus. E se diz, não se prega não, olha, não fala assim não, vai ferir nossos irmãos protestantes. Bom, isso é o respeito humano. Eu não vou falar a verdade para não ferir o irmão, mas eu permito com que meu Deus seja crucificado. Amarás a Deus acima de todas as coisas, e depois o próximo como a ti mesmo. Quantas coisas vai entrando no seio da igreja? Contestação ao Papa. Aonde está o ensinamento da sã doutrina que o Papa tem? Que ele é infalível? Em questão de fé e de doutrina, o Papa não erra. E o Papa fala as coisas e muitas pessoas dizem, não, nós não vamos observar a isso. Como eu fui fazer missão em um certo lugar, e o padre falou, você vai fazer a homilia? Eu disse, não posso. A igreja diz que um leigo não pode fazer a homilia, mas você vai fazer. E a moça que estava comigo disse, padre, mas nós não podemos, a igreja nos proíbe. E ele disse, cala a sua boca, quem manda aqui sou eu. E vai perdendo todo o mistério do que é ser católico. Na igreja católica nós temos um Papa. Beato João Paulo II é patrono da comunidade missionária mariana. Eu lembro, a última vez, se vocês não sabem, depois que o Papa levou aquele tiro, ele sentia profundas dores. O Papa tinha que andar de bengala. Ele renunciou à bengala, sabe para quê? Oferecendo toda a sua dor por nós. Eu ofereço toda a minha dor, todos os sofrimentos que eu carrego em mim, eu ofereço pelos meus filhos, porque eu fui constituído Papa, o sucessor de Pedro, e eu tenho que apacentar o rebanho de Deus. Então eu ofereço cada dor que eu sinto. O Papa sentia muitas dores por nós.
oferecendo a Deus pela igreja, para que a igreja não se perca, para com que os fiéis da igreja católica não se percam. No final da sua vida, o Papa encurvado. Eu tenho para mim que ali é o peso da igreja, fez com que aquele homem carregasse a igreja nas suas costas. No final da sua vida, chegaram para ele e disseram: santidade, renuncia o seu pontificado. Olha seu estado, renuncia. Ele disse não. Ele disse não. Ele disse: eu não renuncio porque Jesus também não desceu da cruz. O nosso Papa, pela última vez, queria falar a nós, seus filhos. Sobe a cadeira de roda pela rampa. O Papa aparece. Uma multidão de fiel querendo escutar a voz do bom pastor. Como diz Santa Catarina de Sena, o Papa é o doce Cristo na face da terra. Uma multidão de fiel querendo ouvir o doce Cristo na face da terra. O Papa não conseguiu falar nada. Lembra da expressão, um gemido horrível que saiu? Ele com a boca aberta. Quantas vezes eu olho para essa foto, a sensação que eu tenho é a mesma de agora. Vontade de chorar. E eu disse ao Santo Padre: o Senhor não precisa me falar mais nada. O Senhor me disse tudo. Bento XVI agora, que maravilha. Um homem que acorda cedo, que reza, que adora a Deus, que está tentando catequizar a igreja. E quantos de nós rezamos por ele? Quantos de nós rezamos pelo Beato João Paulo II quando ele era Papa? Talvez nós nunca rezamos pelo Papa. Porque o Papa agora não importa. Católico com pensamentos protestantes que diz: bom, igreja não salva ninguém, igreja é placa. Isso aí é uma ideologia protestante. Porque a igreja católica, para nós, sabe o que é a igreja católica para nós? A igreja católica é o corpo místico de quem? De Cristo. Colossenses 1,18: Cristo é a cabeça da igreja, do qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Por isso, querem ter certeza, como diziam os santos, Cristo e a igreja são a mesma pessoa, diziam os santos. Quando Saulo matava os cristãos, perseguia os cristãos, a caminho de Damasco ele quer ir prender os cristãos, e Paulo cai por terra e escuta a voz de nosso Senhor que disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Jesus já tinha morrido, ressuscitado e estava gloriosamente no céu. Então Paulo não estava perseguindo Jesus Cristo, ele estava indo para Damasco perseguir os cristãos. E Jesus disse a ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Perseguir a igreja católica é perseguir o Cristo, porque Cristo e a igreja são a mesma coisa. Mas aí então, como querem tirar essa verdade de nós? Querem tirar a Virgem Maria. Meu irmão, São Luís Maria Grignion de Montfort diz que Nossa Senhora gerou a cabeça da igreja, e eu já falei para vocês quem é a cabeça da igreja, que é Jesus. Ele disse, São Luís: Nossa Senhora gerou a cabeça da igreja e há de gerar os membros. Eu pergunto a vocês, quem aqui já ouviu falar que uma mulher ficou grávida e depois de 9 meses, quando ela foi dar à luz, nasceu só a cabeça? Levanta a mão para me ver. Ninguém nunca viu isso. E nem verá, porque o santo diz que isso é uma monstruosidade na lei natural, e ele diz também na lei espiritual. Ela gerou a cabeça da igreja e ela gera os membros, o corpo de Cristo, que é quem? Nós. Por isso, na igreja católica, a devoção à Virgem Maria, ela é obrigatória. Você pode escolher entre os santos quem você quer ser devoto, mas a devoção à Virgem Maria é obrigatória. Porque graças ao sim dela, a salvação chegou até nós, que é Jesus Cristo.
A oração da Ave Maria tão combatida hoje, com tanta gente que diz, não se deve fazer oração repetitiva. Uma mulher entrou na minha casa, era protestante essa mulher. Começou a atacar a minha mãe, eu falei, que ousadia dessa mulher. Larguei o pão que eu ia comer e falei, se essa mulher falar alguma coisa, ela vai me ouvir agora. E essa mulher começou, olha meu filho, não faça oração repetitiva. Eu falei, a senhora já rezou o Pai Nosso? Ela já. Eu falei, então nunca mais reze, tá? Porque a senhora não pode fazer oração repetitiva. Tá? Então reza o Pai Nosso uma única vez na sua vida. Então para que a senhora fica rezando o Pai Nosso todos os dias? Repetindo a oração. Se não pode fazer oração repetitiva, lê lá no Evangelho de São Marcos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, na sua agonia suprema, Ele orava ao Pai dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Ele vai ver os discípulos que estão dormindo, depois Ele volta, orando ao Pai, repetindo as mesmas palavras. Vai dizer a Jesus que Ele não pode repetir as mesmas palavras. Vai dizer então, irmã, para os anjos, como está escrito lá no livro do profeta Isaías 6, que via, né? O Isaías teve uma visão do Senhor sentado no trono que dizia, Santo, Santo, Santo. Minha senhora vai dizer aos santos que eles não podem fazer oração repetitivas. A oração da Ave Maria é uma oração cristológica, cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro da Ave Maria. Nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não é uma oração inventada. Quem falou isso? Um anjo. Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Isabel, cheia do Espírito Santo, bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E depois a igreja, guiada pelo Espírito Santo de Deus, em 431, no concílio de Éfeso, acrescentou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quantos já não rezam mais o texto? Quantos já não escutam mais os cantos católicos? O catecismo da igreja diz, sabe o quê? Olha como nós não sabemos de nada da igreja. Olha só. Todavia, os textos destinados ao canto sacro hão de ser conforme a doutrina católica. Por isso que um canto protestante não pode entrar na igreja católica, porque não é conforme a nossa doutrina. Ficou claro? Piorou dentro do santo sacrifício da missa. Porque o santo sacro, o canto litúrgico é conforme a doutrina da igreja. E quantos de nós já não damos valor àquilo que é nosso? Eu sei que é duro. Talvez eu nunca mais volte aqui. Mas eu vim falar a verdade. A verdade do qual já até recebi a ameaça de pessoas que falaram que iriam me matar. E morrerei por essa verdade se for preciso. Pela verdade da igreja. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas tem que ficar claro para nós que nós somos católicos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, versículo 26, está escrito assim: logo que um membro padece, os outros sofrem juntos. Você entende isso? Logo que um membro padece, os outros sofrem juntos. A igreja, ela é o quê? O corpo de quem? De Cristo. E dentro da igreja existe o quê? Vários membros que se completam. Então, logo que um membro da igreja padece, os outros têm que sofrer juntos. Então, vamos ver se nós somos católicos. Quando se fala mal do Papa, nós sofremos? Quando se ataca a Virgem Maria, sofremos? Quando se ataca o mistério da Santa Missa, a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, sofremos? Agora, se eu vim aqui pregar não contra a pessoa, fique claro isso, a pessoa do protestante, mas contra a doutrina, porque meu pai é protestante.
Eu amo meu pai, eu converso, pai, bença, pai, eu te amo. Eu sou capaz de dar a minha vida pelo meu pai, mas eu não posso negar a verdade que Jesus nos deixou. Hélio, e o quarto mandamento? Honra pai e mãe, sim, o quarto, mas qual é o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas. Atos dos Apóstolos 5:29, importa obedecer primeiramente a Deus e não aos homens. Agora, lembra do que nós estávamos meditando? Se fala mal do Santíssimo Sofra. Agora, quando se vem aqui e se pede para não mais cantar o canto protestante, eu fico triste. Logo que um membro padece, os outros sofrem juntos. Ou seja, eu não ainda sou membro de Cristo, porque eu comungo do que é deles. E aí quando se fala mal do que é deles, me dói, porque logo que um membro padece, os outros sofrem juntos. Isso é muito sério. Então como que é? Amai a todos. Lembra que eu dizia a vocês? Amo meu pai. Na minha casa eu tenho um amigo que anda lá na minha casa que fala: eu posso mexer no seu computador? Sim, meu irmão, entra. Ele é protestante. Ele conversa comigo, nós brincamos, nós sorrimos. Ele mexe no meu computador. Ele não fala nada, ele não questiona nada. Mas porém, no dia que falar mal da Virgem Maria, no dia que vir blasfemar contra a igreja, eu vou abrir a porta e falo: basta, vai embora. Vai embora. Amar. Dom Bosco dizia: amemos as pessoas, mas reprovamos o seu erro. Quantas pessoas dizem: o Hélio não tem caridade? Ora, o que é a caridade? O que é o amor? Eu pergunto a vocês, um exemplo aqui, o irmão, um exemplo, viu? O irmão é usuário de droga. Aí a mãe dele diz: bom, eu amo meu filho. Aí ele acorda e ela diz assim: bom filhinho, mamãe ama. Então mamãe hoje vai lá buscar o café da manhã. Você quer cocaína ou você quer maconha? A mãe ama fazendo isso? Agora a mãe que ama é aquela que acorrenta o filho em casa. Isso é amor. O amor nem sempre é passar a mão na cabeça, mas às vezes o amor é um empurrão para que a pessoa entenda o que ela está fazendo. Às vezes o amor é uma bronca, como a mãe que diz: filho, não faça isso. Como a mãe que corrige o filho porque o ama. Então o que é o amor hoje? Bom, vocês não têm caridade porque falamos a verdade? Porque estamos corrigindo os erros? Porque estamos preocupados com a salvação da sua alma? Como que isso não é amor? Como que não é amor eu ser perseguido? Tem lugares que o bispo falou: o Hélio não entra aqui. Tem lugares que falam: não trazem mais o Hélio aqui porque eu quero ser católico, porque quero ensinar o povo a ser católico. O povo quer, mas os da frente não deixam mais eu ir. E quantas vezes eu chorei por isso? Porque sou humano. E mesmo sendo perseguido, a primeira vez que o bispo soube da nossa comunidade foi porque escreveram uma carta para ele: excomungue esse povo, expulsem eles da igreja. Quantas lágrimas derramamos. Na minha paróquia, tem mais de 3 anos, eu não posso pregar no grupo de oração. Em alguns retiros, o Hélio não pode pregar. Você acha que isso é fácil para mim? Mas eu choro e ao mesmo tempo me alegro, porque estou fazendo a vontade de Deus. E aonde eu vou, eu falo sempre a mesma coisa. E não vão calar a minha boca. Não vão. O lugar onde não me aceita, eu falo: bom Jesus, vou fazer o que o Evangelho diz. Vou sacudir a poeira do meu pé e vou embora. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouve. Então o apóstolo São Paulo disse tudo isso porque virá um tempo em que os homens já não mais suportarão a doutrina da salvação. Querem ouvir novidade. Não, esse negócio de que a Santa Missa era o sacrifício, isso era antigamente. Tira isso, nós queremos a novidade agora, né? Agora é a Cristoteca, agora é o rock católico, agora é o forró católico. O canto católico é para nos levar a Deus. Um forró nos leva ao quê? A esfregar no outro, né? A pecar contra o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo.
Nós vamos em uma cristoteca, que coisa triste. Quantos jovens arrancam a camisa e começam a gritar: ah, eu tô solteiro, e fuma cigarro e beija um e outro aqui. Isso não tem nada de católico, não. O Evangelho é muito claro. Lá em Mateus 7,16, a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não dá má frutos. Por isso aqui um erro também, quando os nossos irmãos protestantes dizem que Maria é uma mulher qualquer. Ora, a árvore é conhecida pelo seu fruto. E qual foi o fruto dela? Qual era o fruto do ventre dela? Jesus. Aí uma vez falaram para mim: não, Hélio, mas a pessoa vai num show de rock e lá ela se converte. Olha, eu vou dizer aqui abertamente, vou dar nome aos bois hoje. Na minha paróquia teve um show com Rosa de Saron, que na sua música fala de um Deus oculto. Hoje pensei tanto em nós dois. E nós dois quem? Você está cantando para Deus ou para uma mulher? Você, chamando Deus de você? Onde está o respeito? Que usa pince, que pinta a cara de branco, passa lápis de olho no seu olho, que é o quê? É os góticos, né? Aqueles que pintam a cara de branco porque cultuam a morte, como se não tivesse mais sangue, que vão no cemitério, esses do mundão mesmo. Mas o Rosa de Saron é quase a mesma coisa, uma música melancólica, umas letras que diz nada com nada, igual o canto, né? Eu chamo de música suicida. Do alto da pedra, eu busco impulso para saltar. Se uma pessoa está no alto de uma pedra, ela busca impulso para saltar, ela cai lá no colo do capeta, não é? Ou então, estamos livres, mas sozinhos, abandonados por quem tinha que nos defender. O que eles querem dizer com isso? Quer dizer então que Jesus morre numa cruz, nos salva e agora nos abandonou? É isso? Não, me responda alguém, pelo amor de Deus. Então eu peguei e teve lá na minha paróquia isso. Cantaram músicas do mundo no pátio da igreja. Cantaram músicas do mundo. Eu não dou 3 anos por Rosa de Saron ser uma banda secular, que não vão mais cantar para Deus. Ah, passa em tudo que é rádio agora, do mundo e tudo. Todo mundo canta, mas ninguém se converte. Eu atendo. Dá até dó no coração dizer isso. Um jovem era envolvido no meio do rock. Eu dizia a ele: filho, não vá. Ele foi. Esse jovem depois chegou para mim falando: lembrei todo do meu passado e agora eu assumi que eu sou um homossexual, vestido de mulher. E eu rezo por ele, eu choro com ele, eu acompanho ele. Graças a Deus ele está renunciando. Dei tanta roupa minha para ele. Filho, você é homem. Uma pessoa que vai numa cristoteca, se ela antigamente andava numa discoteca, ela vai numa cristoteca, ela lembra do seu passado. O meu sonho era cantar rap. Quando eu era um pervertido, um desgraçado, um miserável, um filho de Satanás e não de Jesus. O meu sonho era cantar rap. E quando eu ouvi um rap católico, eu lembrei do meu passado. Eu tive vontade de cantar rap novamente. É como o cão que volta ao vômito. É como a porca lavada que volta ao lamaçal. Essas coisas agora. Não, nós queremos a novidade. Nós não queremos mais negócio de doutrina, de tradição da igreja. Esquece isso. Nós estamos vivendo uma coisa que o profeta Isaías havia falado. Olha só. Isaías, capítulo 30, versículo de 9 a 10. Eu vou já ler, não vou esperar vocês pegar por causa do tempo. Olha o que diz Isaías 30, de 9 a 10. Porque este é um povo rebelde. São os filhos mentirosos, filhos que recusam ouvir a instrução do Senhor. E dizem aos videntes, os videntes naquela época era o povo que tinha visões proféticas. E dizem aos videntes: não vejais. E aos profetas, olha só o que eles diziam aos profetas: não nos anuncieis a verdade. Dizei-nos coisas agradáveis e profetizai-nos fantasia. Não, Hélio, não prega a verdade. Nós queremos aquilo que nos agrada.
nos prega fantasia. Hoje, o que as pessoas querem? Não querem ouvir a verdade de que nós vamos padecer, de que aqui nós vamos ser humilhados, que nós temos que carregar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo, que nós temos que amar a Deus sim, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, que é necessário aceitar a vontade dEle na nossa vida. Nós não queremos ouvir isso, nós queremos ouvir aquilo que nos agrada. Se você sofre, se você vê vulto, se você está com o olho gordo, não sei mais o que, vem pra cá que aqui você não vai sofrer. Nós queremos aquilo que nos agrada. Ninguém quer ouvir a palavra profética. Olha, a igreja vai ser perseguida, nós vamos morrer por ela. Ninguém quer ouvir isso. O que nós queremos ouvir é: ora, ora, eu vejo um carro caindo do céu, eu vejo uma moto vindo do céu, Deus vai te dar uma casa, um apartamento, isso e aquilo. Pessoas materialistas que estão preocupadas com essa vida aqui agora. E como diz lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, versículo 7, nada trouxemos ao mundo como nada levaremos. Nós vamos morrer, irmãos, um dia. E nada disso vai ficar para nós. Nada. Nada. O nosso lugar não é aqui. Filipenses 3:20 diz: nós somos cidadãos do céu. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo de 1 em diante diz: porém, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eu quero o que é de Deus, eu danço o que é de Deus, eu escuto o que é de Deus. Eu não quero mais nada do mundo. Mas quantas pessoas não querem mais ouvir isso? Eu quero ouvir aquilo que me agrada, uma pregação light, né? Jesus te ama do jeito que você é. E aí fala do amor de Deus, tem que falar mesmo, mas ninguém muda de vida. Tem que falar do amor de Deus, tem, mas também falar da correspondência que nós temos que dar a esse amor. Quando você ama alguém, claro, aqui todo mundo já amou alguém, a não ser as crianças, mas ama os pais, as mães. Mas num sentimento, num amor esponsal, né? O amor entre o homem e a mulher no matrimônio. Quando nós amamos, nós fazemos de tudo para agradar outra pessoa, sim ou não? E como que eu então amo a Deus se eu não faço nada por Ele? Como? Então cuidados. O apóstolo São Paulo havia falado há muitos anos atrás que chegaria um tempo em que os homens não mais suportariam a sã doutrina da salvação. Eu conheço o grupo de oração, como eu queria que Deus me levasse lá. Talvez eu iria lá uma vez, mas eu iria dizer a verdade. Quantos católicos daquele grupo de oração são espíritas? Estão indo em centros de macumba, achando que pode ser católico e macumbeiro, achando que pode ser católico e espírita ao mesmo tempo. Quantos infelizes estão dentro da igreja sendo que são maçons? Quem é maçom, quem é espírita está excomungado. Não pode comungar a carne de Deus. E se comungar, está comungando a sua própria condenação. Não pode. Essa é a verdade. Poxa, mas a igreja então exclui as pessoas. A igreja não ama ninguém. Meu Deus do céu, então amar é deixar a pessoa comungar a própria condenação? Ou é eu falar, você não pode, infelizmente não pode. O que é o amor aqui? Eu deixar com que comungue a própria condenação? Ou dizer, ó, infelizmente você não pode comungar, porque você não é católico. Ah, mas que exagero, comungar então é ser condenado, tá? Talvez para você é um pão, né? Mas não é pão, é Deus. E por isso que em 1 Coríntios 11:29 está escrito que aquele que comunga o corpo de Deus indignamente comunga a sua própria condenação. Quem é o único que pode nos condenar, igreja? Não é Deus? Pão condena alguém? Se pão nos condenar, ai de nós, né? Comemos pão todo dia, ai de nós. Mas por que o apóstolo São Paulo está falando isso? Que aquele que comunga indignamente comunga a sua própria condenação, para nos mostrar que não é pão, mas é o corpo de Deus. Por isso, fiquem com a doutrina da igreja. Eu convido a vocês, gente, comprem o catecismo da igreja, leia, aqui está tudo. Leia a vida dos santos. Compre filmes da vida de São Padre Pio, da vida dos santos.
Comece a ler a vida dos santos. Comece a entrar no mistério do que é a sua igreja. Hoje eu vim para cá com um propósito. Talvez eu não tenha conseguido, não sei, porque a igreja é tão rica. Mas creio eu que alguns corações estão entendendo o que eu estou falando. Mas a minha intenção era fazer vocês conhecerem a igreja por dentro. E não por fora, por aquilo que se fala dela. Quem aqui está entendendo o que é a riqueza da igreja? Levanta a mão para mim. Quem aqui entendeu nessa noite que a Santa Missa e o sacrifício de Cristo na cruz é o mesmo sacrifício? Levanta a mão para mim. Quem entendeu a importância de Nossa Senhora, porque graças ao sim dela a salvação chegou até nós, né? A oração do Santo Terço da Ave Maria, que não é uma oração inventada, levanta a mão para mim. Quem aqui, seja sincero, hein? Estamos diante de Deus. Quem aqui concorda com tudo que eu falei até agora, levanta a mão para mim. Então vamos aplaudir a Deus, que é o Espírito Santo que fala. Está alegre por ser católico? Está alegre por ser mariano? Está alegre porque você pode comungar o teu Deus? Então vamos ficar em pé agora. Fecha teus olhos. Com os teus olhos fechados, eu quero te convidar nesta noite. Vamos fazer algo diferente. Muitas das vezes nós vamos para a igreja só para pedir. Hoje eu quero te convidar a você agradecer a Deus por você ser católico. Eu quero que você hoje, nesta noite, junto conosco, o Ministério de Música, agradecer a Deus que te alimenta com a carne e o sangue dele no santo sacrifício da missa. Agradecer a Deus por participar desta igreja que foi fundada por ele e não por homem. Agradecer a Deus porque na igreja católica você pode adorar o seu fundador. Na igreja universal eles não podem adorar o fundador dele porque é um homem. Isso, igreja, agradece a Deus. Obrigado a Deus, porque nesta igreja eu me alimento com a tua carne e com o teu sangue. Obrigado a Deus, porque na tua igreja nós temos a Virgem Maria como nossa mãe. Obrigado, Senhor, por sermos católicos. Isso é misericórdia sua, Senhor. Não é porque nós merecemos, não, Senhor, mas é porque o Senhor é um Deus misericordioso e me chamou e me levantou para ser um católico, apostólico, romano, para pertencer à igreja do Deus vivo. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada filho e filha desta igreja. Obrigada, Senhor, por sermos católicos. Obrigado, Senhor, porque nesta igreja o Senhor se sacrifica por nós dentro da Santa Missa. Obrigado, Senhor, porque nesta igreja o Senhor nos concede a graça de beber do teu sangue. Obrigado, Senhor, porque nesta igreja o Senhor nos alimenta com a sua carne. Obrigado, Senhor, porque nesta igreja eu posso ser devoto da sua mãe e ter a sua mãe como a minha mãe. Obrigado, Senhor, porque eu creio que nesta noite aconteceu um avivamento católico, que aqui, Senhor, homens e mulheres serão católicos verdadeiramente, que te ama no Santíssimo Sacramento, que honra a vossa mãe e que te adora, Deus, no Santíssimo Sacramento. Muito obrigada, Senhor. E para a gente encerrar, com os teus olhos fechados, levante os teus braços e peça agora o Espírito